Bem, pessoal, a Esquadrilha da Fumaça está fazendo a apresentação em Campinas. Vão ver? Brincadeira. Eu gosto muito, mas vamos cultuar a Deus. Hoje foi negar a mim mesmo. Hã? É, né? É que eu falei para eles ficarem perto da igreja para a gente. Tá bom. Tem bastante jovens na conferência Fiel Jovens também, né? Vai ser difícil. Vamos fazer o culto na quadra, mas para ter mais assim, né? Só para a gente ficar juntos. É, Esquadrilha da Fumaça. Tem 7, estão na Arautos da Paz ali para fazer a apresentação. Aqui também, aqui é a curva, né? Tem, e deve ser mesmo. É, mas tudo bem. Vamos nos concentrar aqui, nosso compromisso com Cristo. Estamos aprendendo juntos o que significa seguir ao Senhor. E é bom a gente estar aqui, na presença dEle. Estamos em Lucas capítulo 6. Hoje vamos ver versos 32 até o 36. Nós já vimos os outros para frente também. Dentro desse ponto que Jesus... Está funcionando aí? Agora, obrigado. Que Jesus considera a vida transformada pelo Espírito Santo, por causa da confiança absoluta em suas instruções como essencial à vida e ao ministério. Temos visto que obedecer a Cristo produz crescimento em abnegação e, por isso, produz bem-estar. Quanto mais a gente nega a nós mesmos, a gente experimenta também o bem-estar, a qualidade de vida que o Senhor prometeu para nós. E nós também vimos que Jesus está ensinando, nesse trecho do sermão aqui, do monte, como vencer o pecado no nosso coração, como é que a gente pode demonstrar como discípulos, nosso compromisso com Ele, testemunhando tanto a crentes como a descrentes, porque em diversas situações nós somos tentados a agir controlados pelo nosso ego, como se não fôssemos seus discípulos. Então, em cada conjunto do ensino do Senhor, Ele nos fornece também a motivação para nos encorajar a obedecê-lo. E nesse conjunto de hoje, do versículo 32 e 36, que a gente tinha falado que ia gastar um pouco mais de tempo, né? Tivemos um pouquinho mais na semana passada do 27 ao 31, e hoje aprofundando um pouquinho mais do 32 ao 36, que é o conjunto do amor divino altruísta que supera o nosso amor egoísta, nosso amor humano. Então, para mantermos nosso testemunho cristão perante os descrentes e os crentes, que comparam o relacionamento que mantemos com eles com o relacionamento deles conosco, a gente deve praticar o amor que a gente recebeu a partir do relacionamento com o nosso Deus. Vamos orar antes de ler o trecho. Senhor Deus, agradecemos porque podemos estar na Tua presença como Teus filhos, amados pelo Senhor, cuidados, com uma vida dirigida por Ti, segundo a Tua vontade, e agradecemos que o Senhor nos deu também a Tua palavra, que é aquilo que o Senhor pensa, aquilo que é seguro para nós, aquilo que se nós seguirmos, nós vamos ter a vida que o Senhor planejou. Nós vamos ser parecidos com Teu Filho, nós vamos ser cada vez mais usados pelo Senhor nesse mundo,
como esse trecho mesmo nos ensina, seremos vistos como filhos do Deus Altíssimo, e as pessoas vão ver o Senhor, e não nós, através disso. E é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, em Lucas 32 a 36, o Senhor Jesus nos diz: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada, nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de tratar os inimigos com o mesmo tratamento que a gente recebe, mas é justamente aí, nesse tipo de situação, que nós podemos, como cristãos, mostrar como o cristianismo é diferente, como é superior. Na verdade, como não tem comparação a vida cristã a qualquer outra proposta humana. Por quê? Porque a vida cristã, Jesus está mostrando que ela supera, né, a justiça própria de amar quem é digno aos nossos olhos, de fazer as coisas por interesse egoísta, justamente porque pela graça, essa pessoa, esse cristão já recebeu o que ela precisa em Jesus, e pela misericórdia, ela não recebeu o que merecia, não é? Sem Jesus. Então, sendo liberto de buscar o amor de outros pecadores, que é difícil, então essa pessoa busca a recompensa que só Deus pode dar, tanto aqui quanto na eternidade. Então Jesus faz 3 colocações que expõem nosso amor egoísta. Jesus vai confrontar aqueles que são seus discípulos, a eles mesmos perceberem, confrontarem que não é da vontade de Deus a gente exercer um amor egoísta, um amor voltado para nós, que muitas vezes é o que a gente nem percebe que está acontecendo. Jesus fala então de aquela dedicação, lembra, amor é sacrifício, é dedicação, é um sinônimo, é o que o entendimento da palavra amor significa. Dedicação aos que nos amam. Jesus falou: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Agora, ele não está falando que a gente não é pecador, né? Jesus está usando esse termo no Evangelho para falar, confrontar aqueles que são cristãos e aqueles que não são, porque pecadores todos nós somos. Mas Jesus está usando esses termos, ele usa frequentemente esse termo para falar, para diferenciar aqueles que, pecadores, assim, aqueles que vivem sem se importar com o que Deus quer para as suas vidas, sem estar num relacionamento com Deus, portanto não se importam com o que Deus quer para eles, que é o que deveria acontecer. Então, dedicar aos que dedicam para nós também, aos que se dedicam para nós. Então, do ponto de vista de Deus, que é o de Jesus, como Deus, não há nada em especial, nem de abnegado, em nos dedicarmos àqueles que se dedicam a nós. Isso é tão natural, que até quem faz isso? Até o descrente vive assim. É muito fácil, é muito natural amar aqueles que nos amam também, não é? Geralmente a gente se dedica ao nosso pretendente, ao nosso cônjuge, nossos filhos, familiares, nossos amigos, irmãos em Cristo, enfim. Nos dedicamos aos relacionamentos que também estão dedicados a nós de certa forma. Não tem nada diferente do que os descrentes fazem, Jesus está falando.
Isso é muito natural. É fácil. Ele também está falando, o Senhor Jesus, na questão dessa bondade aos que nos tratam bem. Se fizerdes bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Não é? É fácil. Isso aí não tem nada de cristão ao viver assim. Só que o problema é que a gente, muitas vezes, se acomoda, acredita que a vida cristã, ao viver assim, estamos sendo grandes exemplos de cristão. Jesus falou, não, isso é coisa que mesmo pessoas sem Jesus fazem o tempo todo. Não há diferenciação baseado nesse critério. E ele fala também desse desprendimento como um tipo de investimento, né? E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto, para serem recompensados, para, né? Aquela ideia de amizade como investimento. A gente até usa isso às vezes, né? Eu estou investindo nessa amizade. É bom a gente parar de pensar assim. Eu entendo, né? A gente entende o que quer dizer com isso, no sentido de se dedicar. Mas esse termo, né, quando a gente vê o que Jesus escreveu, é um termo que começa mais confunde e mais mantém nosso coração errado do que ajuda. Ok? Porque amizade, amor cristão, não é investimento esperando receber algo em troca. Jesus está falando que isso, o descrente pensa assim. Nós não devemos viver assim. E para não viver assim, a gente precisa pensar diferente, precisa mudar a nossa cabeça. Né? Por isso ele está falando aqui para os seus discípulos. Então, o descrente também pratica esse relacionamento por investimento. Ele se mantém amigo, ele se mantém generoso, enquanto pode receber algum retorno. Ele espera receber um retorno, por isso que ele faz o que ele faz, Jesus está falando. Enquanto as pessoas que ele investe concordam com ele, retribuem o que ele quer receber, então ele investe. E se acha muito cristão. Jesus está falando, não é ser cristão fazer isso. Se esse é o critério, não precisa de Deus para viver, porque o descrente também vive assim. Percebe? Nós somos muito bons nesse tipo de amor. Achamos que é uma grande coisa nos sacrificarmos pelas nossas famílias, fazer o bem aos que nos tratam bem, gastar tempo e recursos com aqueles que nos devolvem ou podem nos devolver algo que a gente quer. Do ponto de vista de Deus, é isso que ele pensa? Não. Isso expõe nosso coração, nosso amor egoísta. Deus não está falando nesse trecho, porque ele fala em outros, né, que a gente não deve cuidar das pessoas que ele colocou nesse relacionamento mais próximo de nós. Só que Jesus está expondo aqui o nosso coração, está expondo motivos que vão nos ajudar a viver como discípulos perante crentes e descrentes, quando as coisas não acontecem quando nós queremos. Porque viver nesse mundo como cristão é viver frequentemente enfrentando coisas que são diferentes do que nós queremos. Não é? Como cristão. Se a gente viver meio conformado a esse mundo, não percebe muito isso. Mas se viver, como Jesus está falando aqui, de maneira, né, radical, e radical significa o normal como cristão, a gente vai ter que enfrentar um monte de situação e continuar fazendo o que a gente deve fazer, principalmente quando os outros não dão o que a gente quer. Porque isso é o coração transformado, isso é a justiça maior do que os fariseus apresentavam, do que é natural na nossa vida. E Jesus falou isso, lembra? Esse texto é paralelo ao de Mateus, onde ele fala, se a justiça de vocês não ultrapassar em muito, porque é uma justiça que ela brota de um coração que está sendo transformado por Deus,
para reaprender a viver totalmente, mesmo nas coisas que a gente sente que a gente está indo bem, precisa confrontar com a Bíblia, para ver se realmente Jesus está confrontando a gente aqui. Então, se não ultrapassar em muito, não é uma vida de discípulo. Então, a gente é bom nesse tipo de amor. Esse é o amor do tipo panelinha, né? Que a Bíblia chama, na verdade, de acepção de pessoas ou favoritismo, porque a gente se aproxima daqueles que são como nós, que concordam conosco, que retribuem aquilo que queremos receber. Só que Jesus está falando, isso o descrente também faz. Mas eu quero mais de vocês. Eu estou vivendo em vocês para produzir algo que só uma vida com Jesus pode produzir. Então, Jesus está mostrando que não é grande coisa vivermos, né, fazermos o bem, nos dedicarmos àqueles que também recebemos alguma coisa. Então, Jesus está desmascarando esse tipo de amor, que na verdade é uma forma de amar quem? A nós. Por isso que a gente não se incomoda, pessoal, porque eu me sinto bem fazendo isso, e você também se sente bem fazendo isso. Você se sente muito bem, eu me sinto muito bem, é natural, quando, né, esse relacionamento de troca, de esperar algo e receber, mas quando eu começo a receber o que a Bíblia também chama de amor, mas que não é aquilo que eu prefiro do aspecto do amor, então eu começo a reagir, e me afastar, e tratar diferente. Porque não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu me sinto melhor sendo amado daquele jeito, como se eu soubesse, e tivesse a autoridade de decidir o que é melhor para mim. E para a gente ter certeza de que é isso mesmo que acontece no nosso coração, esse amor egoísta é sempre condicional e muda conforme nossos interesses. Quando a gente não recebe aquilo que a gente deseja, também não se sustenta por muito tempo. Pensa um pouquinho, mesmo no relacionamento com as pessoas que são colocadas por Deus de maneira especial na nossa vida. Qual é a nossa reação, por exemplo, quando aqueles que amamos não correspondem ao nosso amor? Porque enquanto correspondem, né? Beleza. Quando elas não correspondem, então o que a gente começa a fazer? Pensa um pouco. Qual é a nossa reação quando aqueles que tratamos bem não reconhecem o que a gente está fazendo e não dizem nem obrigado? Pede para Deus confrontar o seu coração. Não escuta essa mensagem simplesmente para ouvir, falar, beleza, mais um trecho da Bíblia que a gente viu hoje. Não faz isso. Não vai servir. Pensa quando não há esse reconhecimento, quando não nos agradece, o que acontece lá dentro, e o que começa a acontecer lá fora, né? Como é que a gente começa a se relacionar com essas pessoas, que até então a gente parecia estar tudo bem, mas elas começam a falhar naquilo que a gente colocou, que elas não podem fazer isso. Qual é a nossa reação quando nos decepcionam? Quando não concordam conosco? Quando nos questionam? Quando nos esquecem? Quando nos trocam por outra pessoa? O que acontece lá dentro? Acontece ira, acontece afastamento, amargura, maledicência, desprezo, indiferença, e a lista pode ser infinita, ou não? Interessante que Jesus aqui coloca em cada trecho, né, ele pergunta, coloca aqui a palavra, que recompensa vocês estão tendo, se viver dessa forma que até o descrente vive. A palavra recompensa é a palavra grega graça, é a palavra graça aqui,
que está aqui, nesses trechos, nesses 3 versículos que a gente leu até agora. E um dos sentidos que essa palavra possui, a palavra graça, ela é uma palavra bem ampla no Novo Testamento, no Antigo também, é um prêmio por ser traduzido por recompensa, é um prêmio que é ligado ou é motivado por gratidão. Agora, isso é importante a gente entender, porque se a gente não entender isso aqui, a gente fica sem saber o que fazer, como é que a gente deve ser motivado de maneira certa. Então, uma graça, né, uma recompensa que é relacionada ou motivada por gratidão. Então, vamos pensar junto aqui. Não há nada de especial em amar, fazer o bem e sermos generosos àqueles que podem nos devolver tudo isso. Jesus está falando, certo? Nós fazemos isso porque esperamos receber algo. Agora, coisa muito diferente, porém é muito diferente e superior, isso é cristão, isso é um coração sendo transformado, nos dedicarmos, fazermos o bem e sermos generosos, porque já recebemos o que precisamos da parte de Deus. E o fato dos pecadores nos darem algo que a gente quer, ou nos decepcionarem, não mudará a nossa dedicação a eles. Isto sim é cristão. Isto só acontece num coração, numa vida que Jesus habita. E quando vivemos assim, estamos demonstrando algo sobrenatural. Porque o natural é aquilo que Jesus falou antes, que até o pecador faz. Mostramos graça. Por termos gratidão a Deus, percebe? Não a pessoa necessariamente. Ela até nos decepcionou. Ela até nos fez o mal. Ela até pode ter cometido uma injustiça. E cristãos e não cristãos vão fazer isso. Eles vão nos decepcionar. E nós vamos fazer isso em relação a eles também. Se a gente começar a limitar o relacionamento por causa disso, estamos demonstrando um amor de descrente, não de crente. Então, Jesus está falando que a nossa recompensa por graça, né, por causa do que Deus fez, esta sim, é o que vai sustentar nosso relacionamento e manter a gente vivendo, fazendo o que deve, independente se as pessoas vão frustrar a gente ou não, independente, isso não tem que fazer parte. Jesus vai demonstrando o porquê em seguida. Isso pode e deve ser aplicado a todos os relacionamentos que a gente já tem e aqueles que ainda Deus vai nos dar pela vida aí, por aí. Ok? Agora, parênteses, né? Jesus não está falando desse assunto aqui, então cuidado para não transformar esse ensino de Jesus, que tem esses propósitos limitados pelo texto, com licença para se submeter àquilo que as pessoas querem que você faça para agradá-las, senão você vai cair no mesmo erro. Entende o que eu estou dizendo, né? De pessoas que o relacionamento com elas vai ser pautado pelo amor que Deus define. Porque senão a gente vai cair com elas, vai querer agradá-las, vai querer passar por cima de coisas que Deus não quer que passe por cima, e você vai cair porque você tem um interesse também por trás. Você não quer ser rejeitado, você quer ser amado por ela, cai na mesma coisa. E isso é tratado em outros trechos da palavra de Deus. Mas isso tem que ser aplicado, o que Jesus está falando aqui, aplicado nos relacionamentos, ele está aplicando no nosso coração. Como é que a gente vai se relacionar? Né? Como é que vamos demonstrar o amor que só discípulos de Jesus têm? Por causa do nosso compromisso com Ele. Jesus não escreveu, percebe, para judeus aqui que viviam maltratando os outros. Porque se estivessem fazendo isso, estariam condenados pela própria lei de Deus.
Ele está escrevendo para discípulos que, apesar de não fazerem mal a ninguém, assim, está falando nesse sentido geral, né? Precisavam aprender que se relacionar com aqueles que também nos retribuem, nada mais é do que amor que os descrentes também praticam. Então, a gente tem que viver de maneira superior a isso. Então, nesse sentido, Jesus está falando que os inimigos são todos aqueles que se colocam contra aquilo que a gente deseja mais. Pode ser um amigo nesse momento, mas agora ele está vivendo, está fazendo algo que você não queria que ele fizesse. Nesse sentido, ele se torna seu inimigo, porque ele está contra, ele é contra algo que você quer. E aí Jesus está falando, e como é que você vai tratar daqui para frente? O que você vai fazer agora? Você vai continuar se relacionando? Você vai aplicar outros princípios agora para viver ainda dando para essa pessoa o que ela precisa? Né? Imagina se como pais, por exemplo, a gente deixasse de fazer isso. Agora a gente deixa às vezes. Quando a gente negocia princípios da palavra, por exemplo, na criação dos filhos, você está fazendo isso por um motivo só. Você quer tanto o amor daquele serzinho, que você começa a dar uma mexida, uma negociada na situação. Mas se a gente viver assim, ó, por causa do amor de Deus por mim, por causa do que Ele já me deu, eu vou fazer o que eu devo fazer em relação a essa pessoa, nessa situação. Por isso só o cristão consegue fazer isso. Ele quer fazer isso. Porque ele recebeu no coração dele o amor que ele já precisava. Então o pecador não pode tirar nem acrescentar nada. O que você vai acrescentar ou tirar do amor de Deus? Não tem como. O amor dele é perfeito. Então Jesus está reforçando essa ideia aqui de comparar essas atitudes de amor com o que os pecadores também fazem, para deixar claro que este não é o amor de Deus, mas somente qualquer pessoa que busca os seus interesses é capaz de fazer. É algo natural, por isso que ele exalta a natureza humana. Esse amor egoísta não é nada diferente, superior do amor de um incrédulo que tem no seu coração. Esse amor egoísta não demonstra a Deus a nossa vida. Por isso Jesus vai continuar. Jesus ordena que pratiquemos o amor altruísta, que é o de Deus, pelo motivo certo, né, que ele está falando aqui. Mas amem seus inimigos, façam bem, emprestem sem esperar nenhum retorno. Amem aqueles que se colocam de alguma forma contra vocês, que não concordam, que não apoiam, que decepcionaram vocês. Amem, façam bem, emprestem. Este é o amor de Deus, esse é o amor sobrenatural. E porque ele é sobrenatural, ele exalta quem? Deus. Esse amor não espera retorno dos inimigos nem dos amigos. Portanto, não tem expectativa frustrada pelos pecadores. E isso nos protege, isso é muito importante, porque nos protege de agir como inimigos das pessoas. Porque a gente é tentado o tempo todo, irmãos, a reagir conforme os nossos sentimentos são frustrados. É isso que acontece no nosso coração. E Jesus está dando a receita para não viver assim, não permitir que a gente seja dirigido pelo que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Porque senão não iremos demonstrar o que somos como cristãos diante de amigos, de inimigos, de qualquer pessoa. E Jesus nos dá a garantia, então, para praticarmos esse amor altruísta. Ele diz o quê? Se viver do jeito que eu estou falando, amando os inimigos, amando as pessoas que vão frustrar, que vão decepcionar, que não te dão o que você quer, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. A gente já explicou que esse termo sereis filhos do Altíssimo é porque nós já somos mesmo. Mas o que ele quer dizer então? Está falando aqui, nenhum cristão será recompensado por Deus por viver como descrente. Certo? Não vou ser recompensado por fazer o que até um incrédulo faz. Amar os que me amam, dar o que dão para mim, né? Enfim, isso aí não
não vai gerar recompensa. O que gera recompensa aqui, transformação de vida e na eternidade, é amar as pessoas que não são amáveis para nós em um certo momento. É fazer o que a gente deve fazer para elas, quando elas não estão nem aí porque a gente está fazendo o que é certo. Isso sim, Jesus falou, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Deus promete a recompensa ao cristão à medida que vive como seu filho, imitando o seu amor, que faz o que tem que fazer, independente do que os outros são, ou podem nos oferecer e até nos tirar. Isso transforma a nossa vida aqui para sempre. Por isso é galardão na eternidade também. E sereis filhos do Altíssimo, temos que prestar bastante atenção, porque isso é muito importante. Porque o mundo, muitas vezes, tem motivo para duvidar se somos realmente filho de Deus. Não é que ele já não duvida no seu coração. O problema, sabe, é que nem quando Satanás nos acusa. Satanás nos acusa de qualquer jeito, certo? Mas às vezes, a sua acusação tem motivo. A gente ajuda o diabo a ter razão, quando a gente está pecando. E às vezes a gente ajuda o mundo a ficar confuso e ter razão de duvidar quem são de fato os filhos de Deus nesse mundo. É isso que Jesus está falando aqui. Ele está falando para os seus discípulos se destacar numa sociedade, como Paulo escreve em Filipenses, pervertida e corrupta, que não está nem aí para isso. Ela ama o que ela quer e o que ela recebe em troca, é isso que acontece. Nós não. Então o mundo às vezes tem motivo, porque ele vê entre os crentes, já temos falado isso algumas vezes, né? Crentes gastando o seu tempo, por exemplo, na internet, brigando lá. Então, continue dando para o mundo motivos para ele falar, nem ali dentro daquele se diz cristão tem amor, que é tudo fajuto. Eles não sabem, isso é tudo, eles estão seguindo aquele livro preto lá deles, mas aquilo não serve para nada, na verdade. Eles são igual, eu também brigo na internet. Ou, pior, é com eles, nós com eles. E assim que acontece, é fácil eles também acreditarem que são filhos de Deus, porque eles vivem como nós. Ou não? Às vezes é isso que acontece. Porque eles percebem que o amor que eles têm, de amar aqueles que amam, de tentar algo em troca, receber, é o mesmo que a gente pratica. E Jesus está falando, nós temos um outro poder. Nós recebemos da graça de Deus. Nós não precisamos ficar mendigando atenção, precisamos ficar mendigando aprovação das pessoas. Nosso coração já está preenchido. É uma luta, a gente sabe disso. Mas por isso Jesus está nos ensinando. Quando Jesus falou essa frase, então, sereis filhos do Altíssimo, ele estava justamente ensinando que é por meio do amor altruísta, pelo qual Deus nos amou, continua nos amando e colocou no nosso coração, que seremos capazes de demonstrar que aqueles que foram amados por Deus, ou seja, nós, recebem a capacidade e o desejo de amar até mesmo os inimigos. E os inimigos podem se tornar inimigos dentro da sua própria igreja, até isso resolver a situação, ou pode ser de fora. Por isso que não é estranho, você percebe o trecho que a gente começou a falar semana passada em Romanos 12, que tem um paralelo lá que Jesus ensinou, no versículos Lucas 6, 27 a 31, a gente fez aquele paralelo em Romanos 12, percebe que ali começa falando da igreja, dos cristãos, e no mesmo trecho, ele muda para falar dos inimigos. Por quê? Não está fora do contexto, aqueles que se tornam inimigos dentro da própria igreja. Porque é o que acontece, nós somos pecadores convivendo uns com os outros. Então agiremos, se não estamos agindo, irmãos, conforme a Bíblia coloca para nós, do jeito que Deus está falando desse tipo de amor, nós estamos agindo como inimigos de alguém, não é assim que Deus pensa. Não existe em cima do muro para Deus.
Então é importante a gente entender isso. Agora, a gente recebeu a capacidade em Cristo, porque Ele nos amou primeiro, de nos dedicarmos. Até mesmo aqueles que não estão nem aí para nós. O mundo não fala que quer a paz, que quer o amor. O mundo fala bastante sobre isso, não fala? Agora, os cristãos, e somente os cristãos, é que podem dá-la ao mundo, ao agir diferente do mundo quando recebe um tratamento ruim. Jesus nos deu a sua paz, não deu? Por isso ele fala que nós somos embaixadores calçados com o evangelho da paz. A gente não é de nós, percebe? É algo que Ele nos deu, colocou na nossa vida, e a gente só está deixando a coisa fluir para aqueles que não merecem. Do jeito que Deus fez, com quem? Conosco? Ou nós merecemos? Pode ser que o Evangelho ainda não chegou a alguns lugares, por falta de discípulos dispostos a ir e pregar. Pode ser, né? Que ainda não chegou lá. Mas essa semana, preparando isso, comecei a pensar, em cima do que Jesus falou aqui, o que aconteceu, então, nos lugares onde o Evangelho já havia chegado, e hoje, quase não há presença ou relevância do Evangelho ali. O que aconteceu na Europa? O que aconteceu no Canadá, nos Estados Unidos? Por que se tornaram sociedades onde o ateísmo já superou? Pode ser que você veja uns números lá, mas na prática, o jeito que a sociedade vive, dentro da igreja inclusive, o ateísmo já superou em muito o cristianismo. Por que isso aconteceu? Foram sociedades, foram continentes inteiros que foram alcançados pelo Evangelho. Você vai perceber que Deus avisou as igrejas lá de Apocalipse, né, aquelas 7 igrejas, e foi avisando nas cartas do Novo Testamento, todas, que eles deviam se arrepender os avisos que Deus dá ali, é para que eles se arrependessem do seu estilo de vida mundano. Não se arrependeram, e hoje, aquela região, que é a Turquia, é um dos locais com menor presença de cristãos no mundo. O lugar que já teve assim, qualquer cidadezinha que você chegava, tinha um monte de cristão fiel. Da mesma forma, Deus tem avisado a nós, igreja do século 21, que a falta de amor ao próximo, desse que Jesus está falando aqui, amor do bom, né? Nas mais diversas formas, pelo excesso de amor próprio, impede de sermos reconhecidos como filhos do Deus Altíssimo. Confunde, sabe? Fala assim, é difícil ver. A nossa sociedade fica sem referência e aceitará qualquer proposta maligna para tentar encontrar um amor egoísta por aí. E Jesus, em várias oportunidades, nos deu a condição e a função de mostrar este amor que ele está falando aqui, altruísta. Que ele coloca, por exemplo, nesse trecho, na sua oração, antes de ir para a cruz. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Se vivermos dessa forma, não tem confusão. As pessoas podem não gostar de nós, podem apedrejar, falar mal para fazer o que quiser, mas elas vão falar isso de maneira consciente, assim, esse pessoal aqui é seguidor do Senhor Jesus, assim como maltrataram os apóstolos lá no começo, e tiveram que reconhecer assim, esse pessoal a gente não gosta deles, estamos prendendo, estamos dando chicotada nas costas,
Mas uma coisa a gente não pode negar, eles estiveram com Jesus. Eles pertencem ao Senhor. Então, por isso a gente não gosta deles, não tem confusão. Então é nosso dever e privilégio estudarmos e praticarmos o amor de Deus, estudar na Bíblia. Como é que Deus é o amor dele? Como é que ele ama? O que ele faz? O que ele não faz? Demonstrando amor também. E aí Jesus nos dá então um motivo para praticarmos esse amor altruísta. Jesus fala, né? Metade do versículo 35 e 36, porque Deus, né, ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Quem são os ingratos e maus, irmãos? Está falando primeiro dos descrentes, né, aqueles que não têm relacionamento com Ele. Mas só eles? Quem aqui não nasceu descrente? Quem aqui não viveu como ingrato e mau? E não continuaria vivendo se não fosse Deus te amar incondicionalmente. Na verdade, eu gosto da palavra assim, contracondicionalmente. Porque para Deus nos amar, Ele teve que decidir lidar, perdoar o nosso mal, a nossa ingratidão, o nosso menosprezo a Ele. A gente tem que enxergar, para enxergar o amor de Deus, a gente tem que ser capaz de nos enxergar aos pés da cruz, ali naquele momento, insultando o seu filho. Você não estava na cruz como convidado, comendo pipoca, porque você era dedicado ao seu Jesus. Você e eu, nós estávamos ali representados como tendo pregado o Senhor na cruz por causa dos nossos pecados. Aí sim, a gente começa a entender como que é o amor de Deus. Aí a gente começa. E aí Jesus desafia, né? Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, portanto, sede misericordiosos. Trate essas pessoas da forma que eu tratei vocês. Ingratos porque pecamos, nós pecamos porque não reconhecemos a relação entre quem Deus é e o que Ele fez e faz por pessoas como nós. Então, isso nos torna ingratos, ou nos mantém na ingratidão. Quando a gente esquece quem Deus é, e para aprender tem que ir na palavra, e o que Ele está fazendo na nossa vida, fala assim, se não é grande coisa para mim, o que Ele faz para mim também não é grande coisa, então eu sou ingrato. E maus, que Ele fala, é porque pecamos pela falta de reconhecimento anterior, pela ingratidão de quem Deus é, o que Ele faz e está fazendo na nossa vida, a gente rejeita as suas instruções, nos colocando como deuses, tentando viver do nosso jeito, para exaltarmos a nós mesmos em lugar do Senhor. Isso é mal, isso é ser maligno. Ele falou, o descrente vive assim, é natural para ele. E a gente pode ajudar o descrente, porque também era natural para nós. E somente a intervenção sobrenatural de Deus é que mudou isso. E está mudando cada dia. Não é verdade? Qualquer semelhança com Gênesis 3, de 1 a 6, não é mera coincidência, é isso mesmo. Porque para nós olharmos as situações, os relacionamentos, e falar, isso me parece melhor assim, parece melhor assado, eu vou fazer, vou tomar essa decisão, é o que Eva fez, o que Adão fez também. Por isso Jesus está nos ensinando, eu quero que vocês façam diferente, eu quero que seja isso aqui que eu estou falando. Mesmo nessa situação de pessoas, o universo lotado de pessoas ingratas e más, Deus é benigno, até mesmo para aqueles que nunca vão se arrepender. Deus dá comida, sol, chuva, né, um monte de coisa que a teologia chama de graça comum,
né? Para que até aquelas pessoas que jamais vão reconhecer a Deus, continuem vivas nesse mundo e desfrutando do que Ele criou. E até para conosco, a ponto de nos dar arrependimento e salvação. Senão a gente seria como elas. O máximo que a gente teria na nossa vida, o máximo de alegria, por exemplo, seria estar lá na Arautos da Paz agora, vendo o avião passar para lá e para cá. Que apesar de ser uma coisa muito legal de ver, quanto dura aquilo? Dura, pronto. Sensações. E depois o inferno para sempre. Queria desenvolver mais alguma coisa aqui, usando até exemplo do bom samaritano, que está em Lucas 10, mas o nosso tempo terminou. Então, isso, se Deus permitir, fica mais para frente. Tá bom? Vamos orar e vamos ter o nosso intervalo. Senhor Deus, agradecemos, porque o Senhor nos ama, e nos ama de maneira perfeita. O Senhor quer nos transformar, tirar a gente do nosso conforto pessoal, de descansarmos, de acharmos normal, nos dedicarmos àqueles que se dedicam a nós, fazermos o bem àqueles que fazem para nós, investirmos em relacionamentos ao invés de doarmos sem esperar nada em troca. Obrigado porque o Senhor nos amou dessa forma. Nenhum de nós aqui tinha algo a oferecer, somente os seus pecados. E o Senhor pegou tudo isso, levou sobre si, nos perdoou, nos adotou como filhos e se relaciona conosco, não conforme o que merecemos, mas conforme o que o seu Filho é. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos motive, que Teu Espírito nos convença, que nós devemos amar de maneira superior, com essa qualidade que o Senhor colocou em nós. Nos ajuda a sermos um corpo que cresce nessa direção, que é reconhecido não por uma placa, não por uma institucionalização da fé, mas pela marca do Senhor em nós, por fazermos diferença entre nós, em primeiro lugar, e para com os de fora. Podermos explicar a nossa vida, estarmos fazendo ou deixando de fazer certas coisas por sermos Teus discípulos. É o que Te pedimos e agradecemos porque é isso que o Senhor quer e está fazendo na nossa vida. Em nome do Senhor. Amém. Intervalo.